Capítulo 10. Próximo a esse lugar havia uma propriedade pertencente ao chefe da ilha. Seu nome era Públio. Ele nos recebeu, e bondosamente nos hospedou por 3 dias. E o pai de Públio encontrava-se doente, e de cama, com febre e disenteria. Paulo foi ter com ele, orou, e, impondo-lhe as mãos, o curou. E depois desse fato, também os outros habitantes da ilha, que tinham doenças, vieram e foram curados. Estes também nos distinguiram com muitas honras. E, ao partirmos, puseram a bordo tudo de que necessitávamos. Atos, capítulo 28, versículo 7. Falamos sobre os passes longitudinais, que são feitos ao longo do corpo, dos membros, braços ou pernas, de cima para baixo. Simultaneamente com esses passes, sempre que houver engurgitamentos, abscessos, obstruções, irritações intestinais, cólicas, supressões e os males em geral do baixo ventre, são usados os passes rotatórios. Estes se executam com a palma das mãos, ou com os dedos, movimento rotatório palmar, ou digital, com ou sem contato, muito lentamente, operando-se movimentos circulares da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita, tal qual se quiséssemos polir o castão de uma bengala, virando os dedos delicadamente qual se dessemos corda a um relógio. Todos os processos magnéticos são mais ou menos eficientes, desde que se respeitem os princípios essenciais do magnetismo. Muito oportunas e judiciosas são as ponderações de Deleuze, quando estabelece uma diferença entre os princípios e os processos. Uns são imutáveis e outros variáveis. Deve-se sempre respeitar os princípios, e deles nunca nos afastarmos. Quanto aos processos, o mesmo não se dá, pois a experiência é tudo, e a prática pode, a cada momento, retificar o que se fazia na véspera. Já nos referimos ao método do Barão du Potet, que julgamos mais simples e mais prático do que os de Deleuze e de La Fontaine. Todos eles foram notáveis magnetizadores, e apresentaram sábias observações hauridas em experimentações repetidas durante muitos anos. Como não é nosso objetivo o estudo crítico dos diversos sistemas, e como transcende da orientação que nos traçamos o dar ao nosso despretensioso trabalho uma extensão maior, com detalhadas informações, deixamos de transcrever aqueles métodos. Todavia, não nos furtamos ao dever de citar o processo do Dr. L. Moulton, não só pela sua extrema facilidade, como também pelos excelentes resultados da sua aplicação, comprovados em diversas experiências. Quer nas moléstias graves, quer nas benignas, o Dr. L. Moulton agia invariavelmente do seguinte modo. Estando ao lado do doente, impunha-lhe as mãos, uma na nuca, e a outra na boca do estômago, durante 15 a 20 minutos, depois fazia sobre todo o corpo do paciente ligeiras fricções, durante o mesmo lapso de tempo, insistindo sobre as partes mais dolorosas. Nada impede que se combine esse processo com o do Barão du Potet, como também que a imposição das mãos seja feita a distância de 5 a 10 centímetros da nuca e da boca do estômago, epigastro, tudo dependendo da própria observação do operador, pois, como já acentuamos, o magnetismo age diferentemente sobre os indivíduos, determinando por vezes fenômenos completamente opostos. Mas, a propósito do sistema do Dr. Moulton, merece citado o seguinte curioso fato, extraído do seu notável livro. No mês de julho de 1903, foi levado à minha presença um menino, brasileiro, de 8 anos de idade, filho de M.D., estabelecido em Manaus, mas de origem portuguesa. Os D. são muito conhecidos em Portugal. Uma das grandes ruas de Lisboa traz o nome de um dos antepassados do jovem doente. Aos 4 anos de idade, o pequeno D. foi acometido de ataques de epilepsia. Os pais, gente de fortuna, nada mediram para curar seu filho. Foram consultados todos os grandes médicos do Rio de Janeiro. Continuando, porém, o mal, o pequeno veio a ser examinado e tratado pelas celebridades médicas da Europa, que, igualmente, não o curaram.
Na ocasião em que iniciamos o tratamento desse menino, estava ele sendo tratado por um célebre especialista de Paris, professor e membro da Academia de Medicina. Dizer a quantidade de drogas absorvidas por essa criança é impossível. Todos os tratamentos imagináveis haviam sido ensaiados sem o menor resultado. A primeira vez em que o vimos, estava ele em estado lamentável. Vários meses sem poder andar e sem se ter de pé, com 10 a 14 crises em cada 24 horas. Um mês nos bastou para fazer desaparecer inteiramente todas as desordens nervosas. A criança tornou-se então irreconhecível. Por precaução, continuamos nossos cuidados por mais 15 dias. Desde então, e já há 4 anos, o pequeno Dá apresenta-se maravilhosamente. Nunca teve uma recaída, e tornou-se um guapo rapazinho. Depois de mencionar muitos outros casos, o Dr. Motin termina afirmando que seria impossível fazer uma relação completa dos êxitos obtidos com o seu sistema, o que exigiria um alentado volume, mas assegura: fizemos andar os paralíticos, restituímos a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, curamos e aliviamos grande número de doentes por esses simples processos. Nunca é demais dizer que o fluido magnético, por si só, não apresenta nenhuma propriedade terapêutica, mas age principalmente como elemento de equilíbrio. De sorte que o desequilíbrio das forças, ou, digamos melhor, dos fluidos magnéticos que envolvem todos os órgãos do corpo humano, acarreta desordem nas funções desses órgãos, e, daí a caracterização do que chamamos doença. Todas as vezes, portanto, que se rompe o equilíbrio, quer por excessiva condensação ou concentração, quer por excessiva dispersão de fluidos, cumpre restabelecê-lo, e, daí a cura. Por isso, adverte D'Urville, o magnetizador deve procurar equilibrar a atividade do movimento do doente com o seu, diminuindo-a ou aumentando-a, de acordo com os casos, de maneira a dar-lhe uma sincronização conveniente. Nisso reside o segredo dos bons magnetizadores. A prática metódica facilmente se adapta a essas situações, pondo o operador nos estados vibratórios especiais e convenientes, às vezes por instinto e intuição. Precisamente a argúcia do operador, a sua curada observação e a sua pronta deliberação, denominou La Fontaine como a arte de magnetizar. Quintin Gomes conta-nos que se encontrava, certa vez, muito excitado, em virtude de forte aborrecimento, que o levara a um estado de cólera, poucos momentos antes de atender a um dos seus doentes. Ele estava, pois, num estado de vibração, que lhe aumentava até certo ponto a energia da ação, mas que poderia, em consequência, perturbar o doente. Com efeito, durante a magnetização o paciente experimentou reações muito mais enérgicas do que habitualmente. No dia seguinte, dizia ele que não teria de que se queixar da magnetização da véspera, se não fosse a sensação de cólera e de irritação que, contrariamente ao seu humor costumeiro, suportara durante todo o dia. É evidente que o estado de alma do magnetizador refletiu sobre o magnetizado através da energia da ação. Assim como o magnetizado recebe as influências boas ou más do magnetizador, este também pode sofrer, quando extremamente sensível, em virtude dos efeitos reflexo-magnéticos, as influências daquele. Convém acentuar, todavia, que os sensitivos, sofrendo a ação das correntes, não são os mais aptos a curar pela ação magnética, que exige uma qualidade radiadora sumamente equilibrada. Contudo, há que distinguir os efeitos reativos da ação, que todos os magnetizadores, em maior ou menor grau, experimentam, constituindo o que se denominou de tato magnético, faculdade preciosa no diagnóstico das moléstias, e que se pode desenvolver pelo exercício e pela prática. O estudo das sensações manuais, experimentadas pelos magnetizadores, levaram Deleuze, Bruno, Albin Gautier, Dupotet e outros às mesmas conclusões, que foram mais tarde repetidas por Boué.
Assim, quando o operador sente em suas mãos um calor seco e abrasante, é indício de que no doente, a circulação geral está entravada por uma tensão anormal dos nervos. Quando o calor é brando e úmido, é sinal de que a circulação está livre e prenuncia cessação próxima, trazendo descargas orgânicas. Se, em vez de calor, o magnetizador sente frio nas mãos, é indício certo de que no paciente há atonia e paralisia dos órgãos. Titilações e formigamentos nos dedos denunciam a existência de excesso de bilis, sangue alterado, estado herpético. Adormecimento nas mãos e dores de cãibras nos dedos, que se propagam aos braços, é sinal de estagnações linfáticas, de embaraço na função digestiva e de acúmulo de viscosidades. Quando o magnetizador experimenta estremecimentos nervosos, vibrações, abalos rápidos e fugitivos, quais choques elétricos, é sinal de um estado congestivo do sistema nervoso e de congestões fluídicas no paciente. É inútil, diz Bué, insistir sobre o partido que se pode tirar dessa preciosa faculdade de percepção, que permite julgar do estado dos órgãos e da marcha das correntes. Estudando com atenção as sensações que se fazem experimentar a um doente, e as que experimenta em si mesmo o magnetizador, adquire-se logo a melhor regra de exploração, que pode guiar na conduta de um tratamento, pouco a pouco, essas percepções intuitivas, arrastando a mão do operador para tal ponto do corpo do doente, de preferência a um outro, determinam a escolha dos processos magnéticos mais próprios, para combater as alterações mórbidas, das quais se acaba conhecendo melhor a extensão, a sede e a natureza. A observação, compreende-se, será tanto mais concludente e segura, quanto maior for o cabedal de conhecimentos do magnetizador. Vale, a propósito, citar o fato ocorrido nesta cidade, com uma pessoa de nossas relações. Trata-se do comerciante S.A., homem robusto, de cerca de 40 anos de idade. Certo dia, começou a sentir dores na perna direita, à altura da coxa, a princípio suportáveis, mas que foram aumentando de intensidade. Chamado médico, aliás dedicado e competente, este aconselhou repouso numa estação de águas, suspeitando, de algum mal dos rins. Homem de recursos, não foi difícil ao enfermo cumprir a prescrição. Melhoras ligeiras durante o tempo de repouso. No regresso, porém, as dores reapareceram com tamanha intensidade, que o comerciante já não mais podia ter o conforto de um sono reparador. Submetido à magnetização, pôde ele dormir algumas horas, sentindo-se aliviado. Mas, no dia seguinte, as dores voltaram, e nova sessão magnética foi realizada, verificando-se que os passes ao longo da coluna vertebral davam ao doente a sensação de verdadeiras punhaladas, e faziam recrudescer as dores na perna. Repetidos os passes, o mesmo fenômeno se reproduziu, fazendo crer que o mal residia na grande rede nervosa, a coluna vertebral, dando a impressão de um estado congestivo do sistema nervoso. O magnetizador, embora nada entendesse de medicina, apurou perfeitamente o fato, relatando, no dia seguinte, ao seu amigo, Dr. O.L., ilustre clínico aqui residente. Este, em face do que lhe fora relatado, respondeu que os sintomas revelavam a existência de algum foco infeccioso, possivelmente nos dentes, e que convinha examiná-lo, acabando por diagnosticar a existência de uma radiculite, moléstia de consequências graves pela atrofia muscular que pode produzir. Ora, tudo foi levado ao conhecimento do médico assistente, o qual fez examinar os dentes do comerciante, daí resultando a confirmação da suspeita. E, em face do diagnóstico ensejado pelo magnetismo, o mal foi atalhado em tempo. Assiste, por isso, razão ao Dr. Motin, quando diz que não é necessário que o operador conheça profundamente o magnetismo, e nem os sintomas das moléstias para conseguir uma cura. O diagnóstico é assunto que interessa aos médicos, sendo de lamentar que muitos deles desconheçam a ação benéfica do magnetismo. Bué cita alguns casos interessantes, que comprovam essa verdade. O Sr. Oswald Wirth,
bem conhecido pelas numerosas curas que obteve em Paris, tratava uma senhora de bronquite, quando sobrevieram dores na perna esquerda, e o tornozelo inchou, como se houvesse sido fortemente contundido. Não havia quase relação alguma entre estes sintomas patológicos e a bronquite, mas a admiração do magnetizador cessou quando o doente lhe referiu que, tempos antes, havia caído de um carro, ferindo-se gravemente na perna, e nunca se curara totalmente desse acidente. O acréscimo de vitalidade que lhe traziam as magnetizações dirigidas contra a bronquite, determinando para a perna doente uma salutar migração das forças vitais, tinha permitido à natureza recomeçar a obra de reparação que, entregue a si mesma, não poderia concluir. Pôde assim a doente desembaraçar-se, ao mesmo tempo, das consequências da queda do carro e da bronquite. Este fato me lembra um outro não menos singular. Certa senhora veio um dia pedir-me que a magnetizasse, por motivo de estar um de seus olhos sempre lacrimejando. Ao termo de 2 ou 3 sessões de tratamento, o olho não ia muito melhor, mas a doente, surpreendida e alegre, informou-me de que perdas consideráveis, que eliminavam as forças e a saúde, havia meses, tinham desaparecido. Confessou-me que não havia falado dessas perdas, porque as sabia produzidas por uma causa interna tão grave, que ela não julgava tivesse a ação magnética poder de combatê-la. Todas as notabilidades médicas tinham de fato declarado incurável a dita senhora. Apesar deste diagnóstico pouco lisonjeiro, não somente cessaram as perdas completamente, mas ainda a causa grave, que as ocasionava, desapareceu no fim de 40 sessões. A ação magnética, fora de todas as previsões, havia determinado essa migração das forças vitais para as regiões do organismo bem mais seriamente comprometidas, de igual modo que uma guarnição sitiada conduz, sob o impulso do seu chefe, o grosso das forças para os pontos ameaçados. Um senhor R., atacado de perturbações graves na bexiga, havia sido muitas vezes examinado por diversos especialistas, os quais nada encontraram de anormal na coluna vertebral. Fiz colocar o senhor R. na cama e resolvi explorar o trajeto raquidiano pelo sopro. Quando cheguei ao nível das vértebras lombares, o doente, que até então não se movera sob as primeiras insuflações, mexeu-se rapidamente, perguntando o que lhe havia eu enterrado no dorso. Custou-me demonstrar-lhe que a minha ação tinha sido uniforme, e tão somente o meu sopro havia determinado aquela sensação dolorosa. Tive que recomeçar muitas vezes para convencê-lo, e, depois de muitas provas, ficou claramente demonstrado que ao nível das primeiras vértebras lombares havia uma região, muito limitada, que recebia do sopro, uma ação diferente da que era exercida tanto acima quanto abaixo. Esse ponto correspondia ao principal tronco nervoso, que leva precisamente a inervação à bexiga e a todos os órgãos desta dependente. No fim de algumas semanas, quando o tratamento magnético regularizou a circulação nervosa, a sensibilidade mórbida desse ponto lombar desapareceu, e a inervação se fazia, de então em diante, sem paradas e sem obstáculos. É certo que devemos agir sempre com muita atenção e prudência, mas não devemos temer as consequências da ação magnética, porque assim como provocamos determinadas reações no organismo do magnetizado, assim também podemos fazer cessá-las. É preciso confiar. A falta de confiança, diz Albin Gautier, faz o timorato, teme-se o efeito magnético, em vez de o desejar. Se ele se apresenta, é recebido com inquietação. Os efeitos imprevistos enchem de pasmo o incrédulo, ou impelem a imprudências e exageros, que não se dariam em havendo por diretrizes a reflexão, o critério e a experiência. Já vimos que se pode magnetizar indiferentemente com a mão direita, ou com a esquerda, ou com as duas mãos. Assim, porém, não o entendem os polaristas, tendo à frente D'Urville, os quais afirmam que o corpo humano, como qualquer corpo na natureza, é polarizado, sendo o lado direito positivo, e o esquerdo negativo, que a polaridade é inversa nos canhotos, que os polos do mesmo termo, isônomos, excitam, e os polos de termo contrário, heterônomos, acalmam,
que tendo, assim, cada mão uma influência magnética particular, não se pode magnetizar indiferentemente com a mão direita, ou com a mão esquerda, por anular uma os efeitos produzidos pela outra, e reciprocamente. Dupotet, Deleuze, Gautier, Cagnetti, Morandi, Rouchel, Bouet, Lafontaine, Binet e Ferri e muitos outros, contestam as conclusões dos polaristas, afirmando que a potência volitiva do magnetizador unifica a ação radiadora, e a conduz com igual segurança ao paciente, de face, de lado, pelas costas, de perto ou de longe, e, às vezes, mesmo de um compartimento para outro, através das paredes, e sem estar vendo o paciente. Em confirmação do que assevera a corrente contrária à teoria dos polaristas, citaremos um caso de magnetização de um compartimento para outro, através das paredes, e sem estar vendo o paciente. Fez essa experiência Dupotet, no Hôtel Dieu, em Paris, na presença do médico Emilson e do professor Recamier. Dupotet ficou num gabinete fechado à chave, e a paciente, senhorita Sanson, sonâmbula, na sala contígua, sem saber da presença do magnetizador. A um sinal convencionado, sem que o operador soubesse onde e a que distância estava a paciente colocada na sala, iniciou-se a magnetização. Eram então 9h05. 3 minutos depois, viu-se a paciente esfregar os olhos e cair no seu sonambulismo ordinário. Essa experiência foi repetida em diversos dias, sendo que a última vez por exigência do Dr. Bertrand, médico da Faculdade de Paris, que atribuía o sono magnético à coincidência de uma predisposição ocasional da paciente para dormir.